Graça e paz, amados e amadas, estamos em Josué capítulo 21. E apesar desse capítulo ter vários versículos, que nós temos aqui? Nós temos a cidade dos levitas, porque se esperou primeiro fazer a distribuição de todas as tribos, das terras, as tribos, que eram 12 tribos, né? E depois disso, o que houve? A distribuição para onde os levitas iriam estar, porque os levitas não receberam terras, eles receberam cidades no meio das tribos para eles poderem habitar. E isso era extremamente estratégico, porque os levitas, eles tinham o quê? Eles eram aqueles que iam levar a palavra do Senhor. Eram aqueles que iam sempre fazer o povo se lembrar do Senhor, explicar os mandamentos. Então, eles seriam ali esse referencial para o povo. Então, aqui entre os versículos, nós vamos ver tanto os filhos de Levi, porque quem eram os filhos de Levi? Era Coate, Gerson e os Merares. Então, eles foram o quê? Aqui foram divididos entre essas 3 tribos de levitas para serem distribuídos entre as terras. E não só os levitas iam falar da palavra, instruir, mas eles iam ali ser como exemplo, né? Eles formariam para o povo de Israel uma barreira contra a idolatria. Levitas também, por eles não terem terra que era deles, então eles dependiam dos dízimos e das ofertas do povo para o seu sustento. E se o povo descuidasse da sua vida espiritual, eles poderiam também sofrer porque eles não teriam recursos para sobrevivência, porque eles dependiam também da oferta do povo. Versículo 41 diz assim, olha, o número total da cidade dos levitas no meio do território dos demais israelitas foi de 48 cidades com seus arredores. Então, eles foram ali distribuídos em 48 cidades ali aos seus arredores. E olha que importante, porque a gente sabe que eles iam instruir o povo na palavra, eles iam ser exemplos. E também, o que nós temos aqui? Eles ocupavam também a tarefa de realizar as funções religiosas que lhe incumbia a eles, né? E os levitas também eram professores dos jovens, ele ajudava na parte dos copistas, de expositores da lei, analistas e cronistas, que preservavam a memória de grandes acontecimentos, de tudo que acontecia, eles guardavam essa memória, essa história. E eles tinham a incumbência de trazer tudo isso da parte da lei que eles aprenderam para a vida cotidiana, ajudando entre eles e ajudando todos os seus vizinhos dessas cidades ao derredores. E assim o que? Esse padrão, a constituição do reino de Deus ia cada vez mais permeando e levando o povo a viver. Então, eles eram os grandes influenciadores de cada lugar, de cada tribo que eles estavam. Eles eram as grandes testemunhas ali de que Deus colocou no meio do povo, para que o povo não se perdesse naquilo que o Senhor havia dado para eles. Porque nós vamos ver mais para frente que o povo ainda vai ficar olhando para os outros povos e o coração deles vão acabar sendo roubados. Mas o que o Senhor fez para que isso não acontecesse? Colocou os levitas ali no meio deles. E hoje nós somos esses levitas, nós somos esses sacerdotes colocados aqui nesse mundo. A palavra de Deus diz que nós somos reinos de sacerdotes. Então, o que significa isso? O Senhor hoje está nos colocando aqui para a gente ser luz do mundo e sal da terra, assim como esses levitas estavam aqui. E acima de tudo, para a gente levar a palavra de Deus e acima de tudo, para a gente ser testemunhas vivas do que é viver Cristo em nossas vidas. Então, em cada lugar que você está, em cada família que você está inserida, em cada emprego que você está, em cada vizinhança, em cada local que você se encontra, ali você está sendo um levita, você está sendo um sacerdote, aonde você pode estar levando a constituição do reino dos céus. Olha que coisa maravilhosa, né? E olha o último versículo como termina esse capítulo.
de todas as promessas que Yahvé fizera à casa de Israel, nenhuma única falhou, tudo se cumpriu fielmente. Então, nosso Deus é aquele que em todas as promessas dele tem o sim e o amém. Em tudo aquilo que é para trazer o reino dele para a terra, tem o sim e o amém. Então, veja, acima de tudo, a nossa oração tem que ter um objetivo central de trazer o reino de Deus à terra. O Senhor não tem muito interesse de privilegiar uma única pessoa, se essa pessoa não for para multiplicar o que ele está falando. Se essa pessoa não for para levar a palavra dele, se não for para transbordar. Então, tudo que nós pedimos, o Senhor está avaliando a intenção do nosso coração. É para ser como um levita? É para ser como um sacerdote ou é apenas para nós mesmos? Então, por isso que a palavra do Senhor fala para a gente amar o nosso próximo, porque tudo que o Senhor nos dá são talentos, são sementes. Sementes, a gente alimenta outras pessoas. Talento, nós também alimentamos outras pessoas. Claro que nós somos alimentados primeiro por aquilo que nós ganhamos, mas nós sendo alimentados, o Senhor quer que a gente seja o quê? Transbordante, como o rio de água viva, né? Quando a gente vai bebendo do Senhor, a gente se torna o quê? Um rio que flui de dentro de nós, vivo para outras pessoas. E essa era a intenção do povo, dos levitas, dos sacerdotes, está tudo no meio dessas cidades. E por um lado, eles tinham que viver de que forma, gente? Eles tinham que viver pela fé, eles tinham que crer que o povo ia dar os dízimos, ia dar as ofertas, ia dar os animais. E hoje, como que o Senhor nos coloca aqui no mundo? Nós não temos certeza de nada hoje. Nós não temos certeza. Então, hoje o Senhor nos chama a todo momento a viver pela fé. Ou a gente vive pela fé, ou a gente vive ansioso, preocupado e com medo. Então, tem essas duas vertentes. Ou a gente vai viver pela fé, ou vai viver com medo. Então, vamos exercitar, porque viver pela fé não é algo instantâneo, é um exercício diário de nos apresentar a Deus e realmente ter essa intimidade, ruminar a palavra dele e conseguir o que? Absorver tudo isso que o Senhor quer nos dar. E dessa forma a gente vai vivendo de fé em fé. E a gente sabe que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E qual a primeira pessoa que tem que falar para você ouvir? Você mesmo. Você tem que declarar a palavra do Senhor para que teus ouvidos ouçam. Muitas vezes o teu pensamento está com um monte de pensamento de dúvida, de preocupação, mas aí você abre a boca e glorifica a Deus. Você abre a boca e declara as promessas de Deus para a tua vida. E dessa forma você vai estar o quê? Falando para o teu pensamento que você profere aquilo que Deus diz. E assim você vai estar cortando os pensamentos automáticos derrotistas e declarando a palavra de Deus. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.